Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7. O podcast 7x7 é transmitido no canal do YouTube Brasília no Ar TV e leva para você sempre gente como a gente. Pessoas que fazem com seu trabalho, com suas atitudes, uma Brasília melhor, faz um país melhor. Hoje é com muita alegria, rapaz. Ele é carioca de nascido, brasiliense por amor ao quadradinho, roqueiro, mas com cara de menino comportado, Rogério Rosso. Tudo bem, meu irmão? Muito obrigado. Eu sou comportado. Tem a cara de garoto comportado. Muito obrigado. Pô, uma honra estar aqui, Ederbal. Muito obrigado pelo convite. Né? Você tem amor ao quadradinho, como você falou, nós também temos, então, a gente também tem, então estou muito à vontade aqui. Que beleza. Né? Eu tentei resumir o Rosso nessas 3 frases porque o cara já foi tudo em Brasília. Deputado, governador, secretário, administrador de cidade. E o bate-papo, galera, se eu fosse você, eu não saía daí. Aproveito, te impeço, se inscreva no canal, toque lá no sininho, para quando a gente tiver com um conteúdo maravilhoso como esse, você vai ser o primeiro a receber. Lembrando que a direção geral do nosso podcast é de Marcelo Medeiros e a produção é da Start 7 Produções. Rosso, pergunta que não quer calar. Sua mãe era modelo? Que mulher bonita, rapaz! Muito obrigado, rapaz. Mamãe Nair Irene Schumann Rosso. Né? Mãe, filha de poloneses, gaúcha, uma mulher linda, 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 uma daquelas polacas que a gente fala dura na queda. E mamãe, minha avó, né, ela ficou viúva com 40 anos, vovó, e aí teve que aprender uma profissão, ela nunca tinha trabalhado, só cuidava das filhas. Meu avô falece e a minha mãe pequenininha com a irmã e a minha mãe vão para Porto Alegre, capital, moravam no interior. E aí minha avó precisou aprender uma profissão, cuidar de 2 filhas. Minha mãe muito bonita, mas sempre muito disciplinada, estudiosa. E ela nunca foi modelo. Nunca foi? Não, ela foi radialista. Olha que bacana! Minha mãe tinha uma voz bonita, né? E era muito bonita, ela foi radialista, ela estudou geografia no CEUB. Que legal! Ela fez geografia, nunca trabalhou, né? Assim, depois de casada, né? Depois dos filhos, né? Sempre se dedicou aos 3 filhos. Mas é linda, assim, era a nossa modelo, era a minha modelo, né? Faleceu tem quase 6 meses. Eu fiquei sabendo, eu tive bisbilhotando lá no seu Instagram, vi todos em volta da mesa e ela puxando uma oração. Fantástico, né, fantástico, Débora. É a base, né, Rosso? Família, amigo, família. Minha mãe, quando sai do Rio de Janeiro, imagina o que era para minha mãe e para o meu pai. Eles moravam no Rio de Janeiro, papai servidor público. Morava em Copacabana, na rua Domingos Ferreira, que fica atrás daquela principal da praia. Você, nos anos 60, final dos anos 60, você ter que tomar a decisão de sair do Rio de Janeiro para vir para Brasília, cujas imagens era aquele barro vermelho. Só poeira. Aquele barro vermelho. E ela falou, filho, o coração da mamãe apertava, eu não queria ir. De Copacabana, da praia, Jesus! Imagina, naquela época que não tinha tanto problema de violência, tanto problema de habitacional, e aí a mãe veio para cá e a paixão da vida dela foi Brasília. Nesse finalzinho de vida dela, ela teve um problema mais grave, mas ela já estava com a memória um pouco falhando, né? Mas ela sempre falava assim para mim, ela estava morando comigo, né? Ela é meu pai mora comigo, né? Ela falava assim para mim, filho, você já pensou em entrar na política? Ela estava com a memória fraca. Tadinha. Eu falei, mamãe, eu estou no setor privado, já pensei em entrar na política, mãe. Ela, pois é, filho, acho que você deveria entrar na política, porque hoje você já tem experiência, você deveria entrar na política. Aí ela faleceu. Mas, e você tem mais irmãs, Rosso? Tem uma irmã menor, a Gabriela Rosso, mora na Nova Zelândia, casou com um neozelandês. Que legal. Mora lá já há quase uma década. Não tem filhos, casado com Simon. Né, eles moram numa cidadezinha de 10 mil habitantes. Cara, que legal. E tá feliz. E tem um irmão mais velho, que era da Marinha, oficial da Marinha. Alguns anos atrás fez aquele concurso de praticagem, que é manobrista de navio. Chique, né? Chique. O concurso mais difícil. Meu irmão, e que ganha muito, viu? Ele é muito inteligente, sempre foi muito inteligente, e ele mora em Salvador. Bacana. Mas não deixa de vir aqui sempre. Né? Então eu tenho 2 irmãos.
o para cima e a menor. E aí você aproveitou e fez logo 5 filhos. São 4 meninas e um rapaz? São 3 meninas e 2 rapazes. E 2 rapazes. Explico. Ah. Eu tenho a Roberta, de 21, mais velha, faz medicina. Nossa, que bacana. Lá no Gama. Tenho a Karen, de 19, que estuda administração. A Lorena, 17, que está terminando o ensino médio. E o Henrique, 15. Então, 15, 17, 19 e 21. Caraca, 15, que escadinha. também está no ensino médio. E eu me casei novamente com a Vanessa, né? Graças a Deus, Deus me deu essa honra. E também recebi um filho. Olha que Né? O Pedrinho, claro, tem um pai maravilhoso, que é o Vitor, tem a Vanessa, que é a mãe, mas hoje também é meu filho. Então, eu falo que eu tenho 5 filhos. Herdou eu tenho mais 2 homens e 3 mulheres. Que legal. E eu estava achando que o Rosso tinha apenas 5 cachorros, que eu vi ele tocando guitarra e um assistindo. Eu até brinquei com ele aqui nos bastidores. O maior público dele, porque é um ótimo guitarrista, é o cachorro. Ele tem 11 cachorros. Derbal, eu em algum momento da minha vida, eu tomei a decisão de, além de ter a casa em Brasília, ter um sítio. É bom demais, né? A Roberta tinha 1 ano, ela tem 21, né? 20 anos atrás. E na pandemia, um pouco antes dela, eu já tinha mudado para lá. E veio a pandemia. E vocês lembram que no início da pandemia, muitas pessoas procuraram a área rural. É verdade. Né? Eu já estava lá. E quando você mora na área rural, é um sítio pequeno mesmo, num condomínio rural, que nós montamos há 20 anos atrás, 21 anos atrás, de amigos, né, queridos, de décadas. Quando você mora na área rural, Derbal, você está bastante vulnerável. É verdade. Por mais que seja próximo de uma cidade, no meu caso, a mais próxima é o Jardim ABC, que está a 12 quilômetros, né? Eu estou na estrada de chão também. Então, você está vulnerável. Então, eu sempre gostei de uma raça especificamente que poucas pessoas conhecem. Chama-se Leão da Rodésia. Leão da Rodésia. Procura aí no Google aí que... Leão da Rodésia, ou Rhodesian Ridgeback. É um animal de médio grande porte, de pelo liso, né? Ele é muito educado, só que ele é muito territorialista. Então, durante o dia, com a família está bem, mas à noite, dorme um em cada canto da casa, do sítio. Estrategicamente para vigiar. Então, eu tenho 11. Caraca! Melhor que qualquer câmera de segurança. É bom. Então, entrou uma lagartixa, eu já sei que entra porque uma delas, que chama-se Mel, tem um latido específico. Entrou um saruê, já é outra. É a Lara que já tem aquele rosnar e por aí vai. Então, a gente eu já conheço o que está acontecendo pelo latido. Já descobre aí o que está acontecendo. Agora, me diga uma coisa. Schumann é um músico... Alemão. Robert Schumann. Que ficou... Até quando eu estava lendo sobre ele, que eu tive a curiosidade lá, porque a minha secretária falou, olha, Schumann é o nome artístico dele. Eu falei, não, isso é sobrenome. Ela, não, é o nome artístico. Aí eu falei, cara, o Schumann, ele ficou entre a escrita e a música. E era tão genioso que acabou indo para o manicômio. Que não aconteça isso com você. A vida tá tão maluca, né? Tem que tomar cuidado. Mas olha só, a família Schumann, o Schumann com 2 N's no final, né? Schumann com um N de Nair e Schumann com 2 N's de Nair. Nair é o nome da minha mãe. Então, o Schumann com 2 N's, normalmente, eram famílias que moravam ali na fronteira da Alemanha com a Polônia. Gdansk, aquela região que é da minha família, né? Então, o Schumann é do meu avô, né? Era um violinista. O Robert Schumann, dos livros de história, ele foi casado com uma grande pianista também, a Clara Schumann. Mas perceba que o mundo da música era tão machista que existiam musicistas e compositoras no passado excepcionais, mas se não escutava falar. É verdade. Mas a Clara Schumann, tem alguns livros e filmes sobre ela, né? Clara Schumann, S-C-H-U-M-A-N-N. Tem um filme especificamente muito bonito. O meu avô, Robert Schumann, Henrique Schumann, era violinista, era farmacêutico, né? Fundou uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, com várias outras famílias polonesas, e tocava violino. E eu tenho a impressão que esse sobrenome é o que traz a música para mim, né? Veio o sangue lá dos ancestrais. Para o meu irmão. Meu irmão, hoje ele deve ter uns entre 25 e 30 pianos. Olha aí, junto comigo, assim, ele é um colecionador, né? Então a música faz parte do nosso sangue, da nossa história, né? Que legal. E eu vivi em Brasília, não nasci, mas vim com 6 meses.
numa cidade musical, que é Brasília. Capital do rock, né, meu irmão? Capital do rock. Ah, meu amigo, se eu for... São vários podcasts para te falar. Não, tem que ser 3 dias os de meus podcast. Programas que eu tinha de menino quando eu ia ver o Renato Russo, que não chamava-se Legião Urbana, era Aborto Elétrico, da minha época. No Teatro Galpãozinho, na W3. Minha mãe não deixava eu ir, eu era menino, 11, 12 anos. Minha mãe também não deixava. E eu morava no primeiro andar e eu pulava a janela e ela sabia que eu estava dormindo, eu ia lá assistir Capital Inicial, Legião Urbana, Finis África, Distrito Federal, Escola de Escândalos, enfim. Nossa, maravilha. 5 generais. 5 generais, Plebe Hood. Cara, que é isso? Então, mas eu sou fã de rock. Eu era um espectador com muita vontade de fazer música, mas aí eu me enveredei para um rock um pouco mais pesado, né? Que é o hard rock, heavy metal, né? Melódico, vamos dizer assim. Mas progressivo. Progressivo. Exatamente. Metal, eu estava ouvindo você tocar metal guitarra, progressivo. Metal progressivo. Exatamente isso. Pegou a escola lá do Bon Jovi, um pouco, pop, rock. Isso aí. E aí? E aí, rapaz, o que eu ganhava de cascudo desses... nos anos 80, desse pessoal mais punk, assim, né? Esse Rogério aí tá indo pro hard rock. E eu, 11 anos. Que já andava no meio. Eu ia lá escondido assistir os shows. Eu tenho que compartilhar isso com você, que eu com 15 anos ganhei os convites para ir pro Rock in Rio, minha mãe também não deixou. Minha mãe também não. Fui roqueiro, adorei. E ontem eu fiquei sabendo de uma coisa aqui, rapaz, que quando eu era garoto eu também fugia de casa para ir nos barzinhos ver o show, principalmente do Aborto Elétrico, da Legião Urbana, que hoje é Legião Urbana. Gênio, né? O Renato sempre foi gênio. Né? E, cara, hoje eu tava vindo para cá, ouvindo uma música dele no carro, e vendo que muitas frases das letras deles eram passagens bíblicas, cara. Passagens bíblicas, cenas de Brasília. Cenas de Brasília, fantástico. No meu governo, Aderbal, quando eu assumi, eu mandei um projeto para a Câmara Legislativa colocando o nome da nova rodoviária de Renato Russo. Olha que bacana, cara. A impressão que eu tive é que os parlamentares da época não entenderam. Mas cara, várias letras das músicas da Legião Urbana, do Renato, falavam do cotidiano de Brasília. E tem uma música Eduardo saindo da rodoviária, vendo as luzes de Natal. Aí é o Santo Cristo, Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo. Não, fantástico. Que foi filmado pertinho ali da minha casa. Aquele filme foi no Jardim ABC. Ah, foi ali, é verdade. Exatamente na divisa, quando você passa a divisa DF Jardim ABC à direita, você vê uma mecânica, é ali. Era ali, foi que ali. Bacana. Aí... como eu estava te falando ontem, nós batemos um papo aqui muito gostoso com a Bia Kiss. Fala nisso, um beijo, Bia. Uma grande parlamentar, juíza. Fantástica. E ela foi a dona do Radicals na 105 Norte. Meu Deus. Cara, eu sabia que ela tinha um bar punk, mas eu não sabia que era o Radicals. Que legal. Quando ela falou aqui, eu falei, não, Bia, eu frequentava o Radicals. Ela falou, o bar era meu. Gente, e assim, o bom de saber, até uma pergunta que já vou entrar nas perguntas, vamos sair do bate-papo furado, vamos pra frente. E vamos, porque nós erramos, né, cara? Nós erramos muito porque nós colhemos muitas coisas boas que Brasília nos proporcionou. Sim. E eu acho que a gente se esforçou pouco, porque, cara, hoje em dia ninguém ouvia Anitta, Pablo Vittar. Por favor, me respeita, né, velho? E tanta coisa boa da nossa época. Você citou aqui várias bandas de Brasília. E isso a gente só tá falando do nosso quadradinho. O Aderbal, tinha um guitarrista falecido, chamava Feijão. Melhor de Brasília. Melhor de Brasília. E quando eu vi o Feijão tocar... Ele era do Elite Sofisticada, se eu não me engano. Elite Sofisticada com a Marielle e tocava na Escola de Escândalos, com parente e tal. Isso. Melhor guitarrista de Brasília. Grande guitarrista dessa cidade. É verdade. Eu dizia, hoje ele estaria no nível de qualquer um do mundo. Exatamente. Do mundo, né? Não, e daqui saíram muitos grandes músicos. Grandes músicos. Hoje tem uma banda de metal melódico no Brasil muito famosa, chama Angra. Já ouvi falar, mano. Angra está em turnê, inclusive, neste momento. Tem um guitarrista de Brasília que entrou no lugar do Kiko Loureiro. Kiko Loureiro era o guitarrista do Angra e hoje é o guitarrista do Megadeth, com o Dave Mustaine. Quem entrou no lugar dele é um brasileiro, o Marcelo Barbosa. Olha aí, cara. Do GTR, que é um excepcional fantástico guitarrista. Então, assim, se eu for falar dos músicos de Brasília, não tem nenhum ruim. Não tem. Excepcionais músicos. A nossa época teve um celeiro. Grandes músicos. Agora, você, a sua formação mesmo é direito, você se formou em advocacia. Eu me formei em direito e conto por quê. Meu pai, engenheiro agrônomo, estatístico. Mamãe, geógrafa.
mas cuidava dos filhos, nunca trabalhou fora. Meu avô, farmacêutico. Outro avô, por parte de pai, italiano, de Turim. Chegou no Rio de Janeiro com a minha avó, jovenzinhos, não falavam uma palavra em português, estavam saindo da guerra. E ninguém é advogado. Olha aí. Eu morava, papai e mamãe sempre moraram na 214 Sul. Né? É uma quadra de militares da aeronáutica, mas 2 prédios, o F e o B, o meu era o B, não eram de civis. Civis, é. E era próximo do Cine Carim. Lembra da 110? Lembro muito. Cine Carim. E aí o meu programa predileto, né? Eu morava na 16. Você morava na 16? Meu programa predileto, Derbal, do sábado à tarde, era ir pro Cine Carim ver um filme e jogar fliperama, que tinha o fliperama lá. Tudo. Né? E no Goodies comer um sanduíche. Melhor coisa. Melhor coisa. Era o meu programa. Bom, rapaz, eu fui ver um filme que era sobre direito. Julgamento de Nuremberg. Já ouviu falar? Julgamento de Nuremberg. Vale a pena. Vale a pena assistir. Aí a indicação, galera. Rapaz, anota aí. Eu só ia a pé, né? Óbvio. Eu saía da 14, ia a pé para 10, voltava. No caminho de volta, eu estava tão emocionado com o filme, eu falei, olha, eu vou ser advogado. Fui aí eu vou ser advogado. Fiz direito, muito jovem, me formei muito cedo, né? Depois eu me especializei em direito tributário, constitucional. Depois eu vi que eu gostava de marketing. Bacana. E aí tentei também me enveredar e estudar em questões de marketing, de mercado, né? E aí foi, né? Mas assim, quando me perguntam, Rosso, qual a sua profissão? Falo músico. eu sou músico, né? O músico é excelente. As demais são complementares. É verdade, é verdade. As demais são complementares. Não. E assim, o direito, ele fez parte da sua formação. Total. Mas você foi mais requisitado como gestor. Sim, você sempre foi CEO de várias empresas grandes. Sim, na área automotiva principalmente. Mercedes, Tratores, Mercedes, Grupo Fiat. Grupo Fiat. Foi, porque no mundo do corporativo, que eu sempre me identifiquei, eu nunca pensei em entrar na política, viu, Deron? Nenhuma hipótese. Olha aí. Mas por uma questão de uma escolha, naquele momento familiar, para não precisar sair do Brasil e a dirigir uma dessas empresas fora do Brasil, eu fiz uma opção de ficar em Brasília e pela família, né? Então foi quando eu entro, né, na vida pública, sem nunca imaginar, pelo contrário, né? Eu via papai acordar 5h30 da manhã, fazia café para a gente, ele que fazia, ele ia para o ministério, só voltava às 11 da noite, que ele dava aula no CEUB à noite. Aí. O pai é servidor público, né? E aí eu falei, nunca vou ser servidor público. Deus que me livre. Mas hoje eu tenho certeza que toda essa defesa que eu faço do serviço público, Aderbal, e do servidor público, é fruto da imagem que eu tenho do meu pai, dedicado, dedicado demais. Concursado, dedicado, apaixonado pelo que fazia. Fazia bem feito, Fazia né? muito bem feito. Na área de estatística do Ministério da Agricultura, que não existia nenhum indicador, e ele introduziu isso. O Brasil vira essa potência do agro, né? Então assim, é isso que balizou uma das minhas pautas de defesa, com responsabilidade, é claro, do serviço público no Distrito Federal, do servidor, né? Que é você é empresário, Derval. Eu queria te fazer uma pergunta. Não, vou contar uma historinha. Acho que é importante. Fique à vontade, mas pode falar. Só uma historinha. Claro, sem pressa. Eu estava fazendo eu era relator de vários reajustes dos servidores no mandato passado, né? Fui relator de vários projetos. E certa vez eu fiz uma defesa da seguinte forma, de que se a indústria em São Paulo for mal, a indústria São Paulo vai mal. Se o agronegócio no Mato Grosso e em Goiás for mal, o Estado vai muito mal. E se o serviço público no Distrito Federal e no governo federal, mas em Brasília, né, fracassar, o Distrito Federal fracassou. É verdade. Beleza. Um grupo de zap, que eu participava de empresários, né, também tinha empresários, fui criticado por um deles. Né? Hora da história, passou o tempo, veio a pandemia, agora recentemente. Se ele estiver nos escutando, ele vai saber quem ele é. Ele vai ouvir. Uma pessoa muito boa. Ele me encontra na fila do avião. Eu cheguei para ele. Meu amigo, como é que você foi na pandemia com teus negócios? Ele falou assim, Rosso do céu, não fosse a estabilidade do servidor e o servidor público, eu tinha quebrado. Caraca.
Aí eu pensei, falo ou não falo, né? Aí eu falei assim, você está vendo? Ninguém é dono da verdade, mas tem uma verdade em Brasília. Com certeza. Se o servidor público, o serviço público for prestigiado e valorizado, o resto vai bem. E o reverso é verdade também. É verdade. Fantástico. Agora, Rosso, nessa sua trajetória, o vovô já mexeu com medicamento, o seu último foi também uma indústria de medicamento em Brasília, com o nosso ilustre Fernando Marques. Nosso ilustre mesmo, e falando do Fernando primeiro, pela primeira vez a gente tem a possibilidade, que eu me lembre, de ter, né, ele é um pré-candidato ao Senado, mas de ter no Senado um expoente da indústria nacional. Né, o Fernando tem 11 fábricas, 2 em Brasília, das mais modernas. Uma delas é que faz vacina. 11? Uma nos Estados Unidos e 10 no Brasil. Milhões de empregos esse homem não gera. Ele é muito. Diretos e indiretos, mais de 20 mil. Nossa. Mais de quase 30 mil. Mas o Fernando a gente pode ter essa chance histórica, o Distrito Federal, de ter essa pegada no Senado de desenvolvimento econômico, geração de emprego, de inovação, de empreendedorismo, de apoio. Assim, a gente está um pouco carente nesse aspecto. Né? É verdade. E o Fernando, enfim, então é esse visionário, né, que veio para Brasília também com 2 fábricas de medicamentos. E eu nunca imaginei na minha vida, né, sair do setor automotivo, fui para a política. Volto ao setor privado, no setor farmacêutico, que era do vovô. Que era do vovô, né? Mas ele era daquele farmacêutico, Deval, que ele tinha lá na cidadezinha que ele ajudou a fundar, e onde nasceu a minha mãe, né, minha família. Ele tinha lá a farmácia dele que ele manipulava. Olha só. E do que o vovô morreu cedo? Exatamente da manipulação. Olha. Porque imagina aquele tempo, química, aquela fumaça. O resíduo daqueles produtos que ele tem um problema nele que levou o vovô muito cedo, né? Então ele era farmacêutico. E aí vou eu para o setor farmacêutico. Olha aí. Incrível, as coisas de Deus. Muito na cidade que a gente ama, Brasília. Não, maravilhoso. Isso é o mais importante. Não, e assim, hoje, depois dessa bendita pandemia, Sim. é um setor que mais precisa de pessoas, de gestores, que é o que você estava falando muito bem aí do Fernando Marques, que vai para o Senado. A gente, galera, tem que botar lá dentro gestores, porque as pessoas... Você não... Até aqui o Rosso, um advogado, músico, gestor, que já foi do privado, que tem que ter essa experiência, porque me leva até outra pergunta. Administrar não é fácil. Você já administrou Brasília, administrou empresas, não é fácil. Não. Com o conhecimento que você tem uma qualidade melhor. Sim. Então nós temos que botar lá dentro pessoas que... Não tenho dúvida disso. Não é? Não tenho dúvida disso. Eu acho que você tocou no ponto fundamental. Teve um movimento nas eleições passadas, e a gente não está falando aqui de eleição futura, e sim passada. Né? Agora a legislação não permite, nem faremos. É verdade. Nas eleições passadas teve um movimento do novo, da novidade, o que é importante. Porém, eu não tenho dúvida que hoje, na cabeça coletiva de todos nós, a experiência, a maturidade, a honestidade. Eu sempre digo uma coisa, Derval. Honestidade não pode ser somente uma característica pessoal. Na política é uma obrigação. Quando eu vejo colegas falando, porque honestidade. Maravilha, parabéns. Isso é a sua obrigação. Você não está fazendo mais que sua obrigação. Mais que a sua obrigação. É verdade. Né? É verdade. Essa é a sua obrigação. O povo carrega como bandeira, foi muito bem lembrado. Isso tem que ser, isso não pode ser, puxa, ele tem uma grandidade, uma característica. Não, isso é obrigação ser honesto. Dele. Em tudo na vida e na política, um zelo maior. Então, eu acho que a gestão, né, o que é gestão? Capacidade de lidar com temas importantes, com pessoas e equipes, para que você possa atingir um objetivo. No setor privado, o objetivo é o quê? Obviamente, numa indústria, produzir, vender, crescer, distribuir, gerar empregos, inovar, etc. E no setor público, qual é o objetivo? Obviamente, o dia a dia melhor para as pessoas. Né? Então, você melhorou um pouquinho hoje no hospital, um pouquinho amanhã nesse hospital. Lá na frente,
vai estar melhor. Vai ter um reflexo, vai ter um reflexo. Seja do Poder Executivo, que é o que realiza, o Poder Legislativo é aquele que sugere, fiscaliza e altera a legislação, e, obviamente, do Judiciário, que é, vamos dizer assim, a balança, né? É o que resolve os conflitos legais. Mas é isso que tem que ser. A maturidade, a capacidade de decisão, a experiência. É claro que a juventude é fundamental. Fundamental. Né? A energia, a capacidade de empreender e querer empreender, etc. O dinamismo. Mas em algumas funções é fundamental essa experiência, essa maturidade. Você falou experiência, veio um nome na minha cabeça que eu tenho 55 anos, deles todos em Brasília, nascido e criado aqui. Legal. E eu tenho um nome na minha cabeça que quando você fala em experiência, é o primeiro nome que vem na minha cabeça. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre Joaquim Roriz e vem na minha cabeça sempre Geofran Frejá. Nossa. Não é um cara que tem que ser estudado pelas novas juventudes para ser um espelho. A saúde no Brasil, em Brasília não funcionava melhor? O que você acha? O Geofran Frejá, ele era uma pessoa, um médico, um político muito especial. Primeiro, muito franco, muito aberto, muito transparente, correto, firme, honesto. Foi secretário de saúde do governador Roriz, acho que quase todas, se não todas as gestões. É verdade. Quase todas. É verdade. Né? Ele tinha como princípio, Derbal, esse era o princípio do Geofran. A gente sempre conversou muito, né? Ele tinha como princípio aquilo que eu tenho também como convicção. Eu vou valorizar quem faz a saúde pública. É o robô ou a pessoa? É a pessoa. Né? Seja o médico, o enfermeiro, o auxiliar, o técnico. O que limpa o chão. Todo mundo são pessoas, não são robôs. É verdade. Se essa pessoa não estiver feliz ou com uma remuneração mínima adequada, de acordo com a responsabilidade que ele tem, o que vai acontecer? Naturalmente, por mais dedicada que essa pessoa seja, já ela sai daqui. Vai desgastando. Vai desgastando e tal. O Geofran tinha isso como princípio. Olha aí. Né? Então veja que as gestões de Geofran Frejá foi fundação, fundação do distrito, a saúde pública, essencialmente, o SUS, né? Fundação hospitalar do DF, FHDF, né? E um carinho muito grande para com a área de saúde. Né? E, ao mesmo tempo, a área de saúde, como é altamente complexa, né, ainda mais no DF, onde você não tem municípios e você tem uma unidade especial dividida em regiões administrativas e com grandes hospitais, médios hospitais, alta complexidade, enfim. Então, o Frejá, ele sabia lidar com isso, né, pela experiência dele, pela transparência dele. Então, ele é um nome, de fato, que ele entrou no histórico, né, na linha do tempo do Distrito Federal, como um dos grandes políticos que nós tivemos, né, um dos grandes gestores que nós tivemos, e que espero que as características do Geofran não sejam raras a partir de agora. São essas características do conhecimento, da experiência, da gestão, do carinho, né, do respeito ao próximo. Você percebia que eu não tenho conhecimento do Geofran ter desrespeitado alguém. É verdade. Né? Então, é isso. É um grande nome. Eu costumo dizer que a escola Joaquim Roriz se preocupava com obras, mas o foco principal era a gente. Eu não tenho dúvida. Geofran Frejá tinha o Saúde em Casa, que batia em casa para atender as pessoas. Não, em casa, uma série. Remédio em casa, saiu de em casa, exame em casa, tudo isso. E tudo funcionava. Um dia governador Roriz andava de helicóptero em Brasília. Né? Ele gostava de ver Brasília pelo alto. E um dia eu era o secretário dele, eu estava com ele no helicóptero, e aí a gente está passando ali, onde seria a expansão de Samambaia, que hoje já está totalmente consolidado. Já chegou em Anápolis gigantes. E ele Rosso, piloto, comandante, onde é que nós estamos? Não, nós estamos aqui quase ali na divisa, ali já com água quente ali e tal. Desce aqui! Desce aqui! Aquele barrão, aquela confusão. Desceu. É bem o jeitão dele mesmo. Quando ele desce com aquele cabelo para trás dele, aquela camisa para fora dele, né? Rapaz, eu vi que ele se emociona porque eram muita gente, muitos barracos de madeira em 4, 5 dias que foram para lá. Criancinha e tal. E era agora, tipo, julho, né? Nessa época boa, né? De onde não chove mesmo e tal. Rapaz, ele se preocupava só. Ele fez uma ligação para a CAESB, para a SEB, desenvolvimento urbano,
companhia de habitação. Olha. E uma semana ele resolveu tudo. Cara, fantástico, né? E foi fantástico. E foi especialmente, eu percebi, que foi quando as crianças juntam no governador, né, para abraçar e tal, o sentido dele ali. Então é o seguinte, se preocupa com obras, mas se preocupa das obras. Por que obra? Por causa das pessoas. Pessoas, claro. Infraestrutura para as pessoas. É isso. Agora, Rosso, você governou Brasília numa época muito difícil. É dureza, né? Meu irmão. Heavy metal. Cara, heavy metal. Heavy metal. Não, heavy metal é moleza para nós que gostamos. Hardcore. Hardcore mesmo. Brasília estava passando por uma fase muito difícil. Sim. Houve o problema com o nosso governador da época, o Arruda. Sim. E você herdou. Cara, conta um pouquinho como é que foi administrar toda aquela situação. Você não pensou em desistir? Porque eu tinha corrido, velho. Olha, não foi... se eu falar para você que foi tranquilo... Foi, né? Não foi tranquilo, né? Bom, Brasília, o principal aspecto naquele momento é que após a saída do governador Arruda e do governador Paulo Otávio, onde pela Constituição existe uma exigência de uma chamada de uma nova eleição, naquele momento existia um pedido de intervenção no Supremo Tribunal Federal. Para aqueles que são mais jovens, talvez não lembram, eu estou falando 2010, 12 anos atrás. Então, para quem tem 18 hoje, tinha 6. Né? Então, não vai lembrar. Não, quem tem 22, estava com 10, não vai lembrar. Então, existia um pedido de intervenção que Brasília perderia os seus direitos políticos. Nós, brasilienses, não votaríamos em deputados, nem senadores, nem deputados distritais, nada. Apenas no presidente da República, nem governador mais. Existe uma intervenção. Isso para a cidade seria um retrocesso do ponto de vista, inclusive de gestão, né? Eu diria que, eu não sei mensurar o quão negativo isso seria, mas seria um desastre. Total. Na minha opinião. Tinha esse pedido de intervenção, já estava para seria votado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Para você que não entende, o Supremo Tribunal Federal ia nomear um interventor que ia administrar a nossa capital. É isso. Isso aí. O interventor seria nomeado pelo presidente da República, com autorização do Supremo Tribunal Federal. Isso. Então, o presidente da República, naquela época, era o presidente Lula. É verdade. Tá? Você imagina. Então, vocês imaginam o que poderia acontecer com o Distrito Federal. Né? Então, a minha gestão foi para evitar isso. Muitas pessoas falam, Rosso, mas você poderia ter feito isso, seu nome ia aparecer, você ia fazer isso. Eu falei, mas esse não era o objetivo. O objetivo era resolver o problema. Era que os serviços públicos que estavam em semi-paralisia, é verdade, eu precisava que eles voltassem à sua normalidade. Para que isso ocorresse, eu precisava tomar decisões focadas nesse tema. Transporte, saúde, educação, enfim, toda a gama, segurança pública e infraestrutura, etc. E isso com a esquerda ainda batendo, era uma época que o PT era forte em Brasília. Forte, mas lembra? Lembro demais. Mas, sofri com isso, né, Rosso? Sofri com isso. E isso abala, mas me abala pouco. É verdade. Abala pouco. Que legal. Né? Abala pouco. O grande desafio era recuperar rapidamente ou deixar para o outro governador uma gestão melhor que eu tinha pego, mas bem melhor em 9 meses. Né? Mas tenho a impressão que eu montei uma boa equipe, porque vários secretários foram os meus, o Ibanez também estão aí. Estão aí. Fez escola, cuidou bem. Mas foi difícil. Foi difícil, não, foi super difícil. Agora eu quero que você me responda uma coisa do fundo do meu coração. Sempre do fundo do seu coração, quer dizer. Sempre do coração. Eu vou te contar uma historinha antes, porque eu vou te falar honestamente. Quase ia te cobrar uma TV. Eu ia lá na sua Rosso, televisão aqui que eu quebrei por sua conta. Fomos roubados. Do quê? Quando você foi candidato a presidente da Câmara dos Deputados, ali foi Rosso. Eu vibrei mais do que Copa do Mundo, cara. Eu não tenho ia ser o disso. primeiro presidente da Câmara dos Deputados de Brasília, cara. Deixa eu te falar. Cara, que loucura. Imagina, Debal, eu, líder do PSD, eu era o líder do meu partido, né? Eu ajudei a fundar junto com o ministro Kassab, e o líder do PSD, né? Numa eleição da Câmara, onde um conjunto de partidos chegaram para mim e falaram assim, Rosso, a gente quer você presidente da Câmara. Eu
Não, calma, eu estou no meu primeiro mandato aí, full, né? Eu acabei de chegar. Eu acabei de chegar, relaxa, vamos... Não, mas Acabou de isso. chegar, galera, mas faz com mais de 100 mil votos. É. Acabei de chegar, não. O homem tinha peso. Não, mas aí eu falei, não, gente, não, relaxa, tá tudo certo. Não, isso, enfim. E aí, a esquerda, né, ali na Câmara, né, principalmente o PT, sempre bancadas fortes, né, eles resolveram apoiar o Rodrigo Maia. Lembro. Né, o Rodrigo Maia. Enfim, então, Rodrigo Maia com vários mandatos. Engraçado que a eleição da Câmara, né, diferentemente da eleição do Brasil, onde nós eleitores votamos, e ali os eleitores são os deputados, as deputadas, né? O intervalo do primeiro para o segundo turno horas, é uma hora e meia, 2 horas. E aí, rapaz, vários deputados, Rosso, você vai, procura tal bancada agora, vamos lá na bancada, você vai oferecer a primeira secretaria, você vai oferecer fazer as negociatas. A comissão tal. Eu falei, eu vou o quê? Com chave. Eu vou o quê? Vou oferecer o quê? Eu não vou oferecer nada, não. Mas não sei o quê. Eu não vou oferecer nada. Relaxa. Mas isso eu... Relaxa, não vou oferecer nada. Ou é ou não é. Pode ser um erro meu, mas eu prefiro errar. É o meu jeito, vai ser assim. E aí fomos para o segundo turno com o Rodrigo Maia. Foi voto a voto. Foi voto a voto. Você teve 273 votos? Voto a voto. Eu me recordo vagamente, eu lembro que foi acirradíssimo. Eu me lembro, rapaz, primeiro que eu não ia ser candidato. Segundo, virei. Fui para o segundo turno. E aí foi uma eleição acirrada, né? E, claro, eu, com muito respeito ao Rodrigo, né, não sei nem se ele será candidato esse ano. Ele foi preso na Câmara por 3 mandatos. Né? Não, ele foi para São Paulo. Foi para São Paulo, com Dória. O que eu li é que ele foi para São Paulo. No Rio ele foi para São Paulo. Né? Enfim, tem que respeitar a decisão de cada um, né? É claro. Mas, enfim. Mas eu tinha uma ideia de Câmara, né? De gestão de Câmara. Naquela eleição, vou te dar uma sugestão, vou te falar o que eu sugeri. E fui criticado por parte da imprensa. Hoje, eles concordaram. Eu falei assim para eles. Para nós brasilienses que estamos aqui em Brasília de segunda a segunda, é estranho para a gente não ter votação segunda e sexta. É verdade. Estranho. Porque o parlamentar... Só trabalha terça e quinta. Terça, quarta e quinta. Lá nas atividades legislativas aqui em Brasília. Eu falei, gente, eu entendo que o parlamentar, que nós somos de Brasília, mas o de Goiás, o do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Pará, tem que estar nas suas bases. Eu concordo, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer votações remotas? Olha aí. Então o que eu tinha sugerido? Pode ver. Naquela época eu falei o seguinte, tá bom, esse é o padrão e este é o histórico. Ok, a cultura da Câmara, ok, terça, quarta e quinta. Presencialmente. Mas eu não quero perder a produção legislativa. O povo brasileiro não merece isso. Ele merece produção. O debate, produção. Então vamos fazer o seguinte: vamos botar segunda-feira a sessão, sexta-feira a sessão, remota por telefone. Rapaz, quando eu falei isso. Deu briga. Queriam te caçar logo. Veio a pandemia. A necessidade. Né? Virou remoto. Virou tá remoto. De segunda a sexta agora. E agora está remoto, não remoto, Senado remoto, Câmara remoto. Mas eu só dando um exemplo. Claro. Né? Que naquele momento, especificamente, eu falei o que eu acho, o que é melhor, e não o que gostariam que eu falasse. Se isso foi o motivo da minha derrota, eu fico mais feliz ainda. Claro, né? É verdade. Mas, enfim... Porque você não deixou de ser você um minuto. Não. Isso é fundamental. E aí eu te digo uma coisa, assim, eu sou muito crente a Deus, né? Sou católico, sou cristão. Somos, graças a Deus. Somos, né, católicos, cristãos, sou muito temente a Deus. E ele que sabe das coisas. Né? Ele nos dá o livre-arbítrio, mas ele que está administrando. Né, então, se foi para ser assim, tinha que ser assim. Maravilha. Tinha que ser assim. Você falou uma virtude, é católico, está dando os depoimentos aqui. Eu esqueci de te perguntar. Cara, você tem um defeito gravíssimo. Vou ligar. Time de futebol, não? Claro, você é flamenguista. Não, eu tenho a maior justificativa do mundo para isso. Não. Tocar o hino na guitarra foi lindo. Tá bom. Mas você vai ter que aprender a tocar do Fluminense. Pelo amor de Deus. Mas o Fluminense é uma derivação do Flamengo. Vamos lá. O meu pai... Então, eu explico. Meu pai nasce... Pai e mães italianos. Meu pai nasce, né, no Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Minha avó veio grávida, né, da Itália. Nasce no Rio de Janeiro.
E ele se torna atleta do Flamengo de salto em distância e 100 metros rasos, corrida. Atletismo, que legal. Meu pai, é só você fazer a conta. Papai vai fazer dia 16 de julho, papai faz 87. Minha mãe é dia 15 de julho, que legal. Com 24 anos, meu pai fazia 10,6 100 metros rasos. 10,6, né? 10 segundos e 6 décimos. Pai. Veja quem faz hoje isso. Então, meu pai foi campeão carioca, campeão brasileiro, campeão pan-americano. Que legal. Foi Flamengo. Pelo Flamengo. Salto de Tá distância, explicando, né, Marcelo? Tá explicando. todo rápido corredor, ele salta bem. Verdade. Isso aí tem impulso, tem velocidade. Então, ele saltava muito bem, mas o forte dele era o 100 metros. No Flamengo. No Flamengo. Imagina isso. Então, tudo era Flamengo. Abria o Jornal dos Esportes, aquele rosinha da época, era o Aldo Rosso, bate o recorde e tal. A foto dele lá de corpo inteiro com a camisa do Flamengo. Aí não tem como não ser verdade. Então foi isso. Então, você veja que a torcida do Flamengo em Brasília é muito grande. As pessoas, muita gente que no não Brasil sabe, inteiro. Mas veja em Brasil. Lógico, Flamengo e Corinthians, as duas principais. Mas veja só, aqui em Brasília tem muito flamenguista, botafoguense, Fluminense. Por quê? Porque Brasília é um derivativo do ponto de vista do serviço público da ex-capital, Rio de Janeiro, é verdade. Né? Cruzeiro, você puxa o S, tem a escola de samba, e por aí vai. É verdade. Então é isso, né? Que bacana, então, tá bem explicado. Como eu não ser Flamengo tendo um pai competidor? Campeão, não tem jeito. Não tem jeito. É um baú amigo de medalha e troféu que eu tenho de dois. Aí não tem jeito. Então meu pai até hoje, que mora comigo, né? Eu falei isso aqui anteriormente, o pai mora comigo lá no sítio. Bacana. Qual que é a atividade principal do meu pai? Ver os jogos do Flamengo e debater comigo porque perdeu ou ganhou. Olha aí, que bacana. Sabe tudo. Manja tudo, então, né? Amigo, é isso, eu sou Flamengo. Tá explicado. Vamos voltar para a política. Mas o meu filho também é. Os filhos também são flamenguistas? Meus filhos são flamenguistas, todo mundo é flamenguista. É porque, puxa, pai, não tem jeito. Não. A minha história foi um pouquinho torta, porque meu pai era goleiro do Botafogo do Rio de Janeiro. Caramba. E aí, aqui em Brasília, nós éramos 5 filhos, 3 homens. Meu pai nos levou um dia na lanchonete e comprou um chiclete para cada um. E no chiclete saía a figurinha do time. Direto. Lembra disso? Era meu irmão... tanto ping-pong quanto plock. Olha aí, rapaz, lembrou até a marca do chiclete. E o meu irmão pegou Botafogo, meu pai falou, esse é o meu time, então você vai fazer... O outro irmão, Botafogo, e eu peguei do Fluminense. Eu falei, então você é Fluminense. Só para ser do contra. Mas grande, é muito bom. Grande time. O esporte é maravilhoso e é mais uma coisa que a gente tem que estar botando a nossa juventude para fazer esporte. Totalmente. Vamos lá agora para políticas. A gente está numa pré-campanha, estamos aí há 41 dias da campanha de fato. Isso. Não se pode falar, pedir votos, mas se pode dizer que Rosso é pré-candidato a uma vaga de deputado federal por Brasília. E dessa vez nós vamos botar ele lá e vamos fazer ele ganhar a presidência daquela casa. Eu quero ter um brasiliense lá, meu amigo. Eu sofri, bicho, eu sofri. E é pelo PSDB? Perdão. Pelo progressista. Progressistas, perdão. Eu saí do PSD, né, onde eu só tenho amigos e deixei amigos, a começar do ministro Kassab, é o presidente nacional, até todos os nossos amigos do PSD, dos estados aqui do DF. Porém, eu percebia, né, que o PSD poderia trilhar um caminho diferente daquilo que eu imagino que é melhor para o povo brasileiro. E aí eu pedi licença com toda a educação. Tanto é que eu só tenho amigo lá. Só tem amigo, seu bem. E fui para o progressista, porque tem também... pouca gente faz isso, talvez, da política, mas eu leio o programa de cada partido, o que cada partido defende, o que cada partido critica, qual é a visão do partido sobre economia, isso é muito a visão bom. do partido sobre... para não ter surpresa também, né, Rosso? Para não ter surpresa. Então, na vida é isso. Né? Claro. Você não vai ficar casado com a sua esposa, que você não se sinta bem. Né? Então, eu fui para o progressista porque, ao ler todo o programa do progressista, me senti à vontade, recebi um convite do ministro Ciro, né, para entregar os quadros, da deputada Celina, que é presidente aqui no Progressista do DF, e estou tranquilo aqui. Bom partido. Tem muita gente boa trabalhando muito. Você tocou no nome, Celina Leão, outra guerreira. Está trabalhando muito. Está honrando. Olha, ontem eu estava conversando aqui, como eu disse para você, com a Bia, e muitas mulheres, cara, honrando o tal do empoderamento feminino. Porque antigamente felizmente. Você falava de empoderamento feminino, aquelas mulheres de sovaco que não raspa lá, falando besteira, a favor do aborto.
As mulheres, olha, Bia Kicis, Flávia Arruda, Celina Leão, Belmonte, é tanta gente boa, isso aí. não é? É Honrando isso a saia. O homem honra as calças, a mulher honra a saia. Assina embaixo o que você falou. Bacana, Rosso. Agora me conta uma coisa, o progressista vai lançar candidato a governo? Ainda está em análise? Está em análise, os próximos dias são decisivos. O progressista passou a ter nomes importantes, né? Fernando Marques, fantástico, uma expressão nacional. O Rony Nemer já estava no progressista, a Celina, o ministro Ronaldo Fonseca, o deputado Ronaldo Fonseca veio também, o deputado JB, enfim, o José Gomes, perdão, e outros parlamentares importantes, né? Então você tem nomes importantes. Então, ok, então o que isso tem a ver, Rosso? Tem a ver porque você pode disputar vagas majoritárias. Com certeza. O progressista é um partido grande, né? Na escala, eu não gosto de falar de mencionamento de partido, mas na escala de fundo eleitoral, de parlamentares de bancada, de tempo de televisão, né? O tempo de televisão e o fundo eleitoral, quando eu digo fundo eleitoral, gente, é o seguinte, é porque houve uma votação no Congresso Nacional que acabou com o financiamento privado de empresas e veio o financiamento público. As pessoas têm que entender isso. Existia um movimento da imprensa, né, criminalizando o financiamento empresarial de pessoa jurídica. Vocês lembram? Lembro. Ok. Então alguém tem que fazer o santinho. Alguém tem que fazer os programas de televisão. Pagar a gráfica. Alguém tem que fazer pagar a gráfica. Alguém tem que pagar o combustível na campanha, não é isso? Ok. Se não é mais o privado, é quem? É o público. Isso que a gente tem que se atentar, né? Então, um movimento, naquele momento, tirou o financiamento empresarial ao privado, eu respeito, e veio para o público. Então, o financiamento é público hoje. Né? Claro, existe a modalidade do próprio candidato, casa tem um lastro financeiro no seu imposto de renda, 10% limitado, etc. E tal. Mas hoje o financiamento, uma campanha eleitoral no Brasil é feito com recurso do povo brasileiro. Se isso está certo ou errado, foi a escolha do Congresso Nacional pressionado pela opinião pública naquele momento. É só dar o Google e ver o histórico. E ver a história, e ler direitinho, né? Então, o progressista é um partido grande nesse sentido, do ponto de vista de bancada, de deputados federais, de senadores. Né? Não, isso é fundamental, Rosso, não apenas para você poder também ter voz. Não, óbvio. Não é? Não, lógico. Se você entra num partido nanico, chega lá dentro, foi eleito. Eu tive um tio pela Bahia que passou por isso, pelo Partido Socialista Cristão. PSC, né? PSC. Rapaz, e ele foi eleito 2 mandatos e ele ficava embelezando a Câmara, porque os projetos, ele não fazia com chapa, ele não fazia... Porque hoje em dia esse nome está até mais bonito, falar de negociatas, mas se não tiver a política, não for jogado, você não aprova nada. Não. Articulação política. Desculpa. Articulação política. Tem que ter. O Bolsonaro no começo fazia isso e agora está... Não, tem que ter, gente, senão não vai. É um exemplo muito simples. Suponhamos que o Congresso Nacional sejamos eu, você e mais 2 pessoas sentadas aqui. E tem um tema no Brasil que precisa ser alterado a lei. Somos nós 4. Então precisa ser alterado porque houve um problema grave, um avanço, um retrocesso naquele determinado setor e tal. Tem que mudar a lei. Tem que mudar. Você, eu e mais 2 pessoas. Você pensa de um jeito, eu penso do outro, essa pensa do outro. A gente tem que aprovar uma alteração da lei. Como é que vai aprovar? 4 cabeças. Como é que a gente vai aprovar essa lei se nós 4 pensamos diferentes? Diálogo. Você vai tentar me convencer do seu ponto de vista. Eu vou tentar te convencer. Eles vão tentar nos convencer. E nós tentaremos os convencer. Os 2. A convergência dos 4... Chega e aprova a lei. Isso exige tempo, dedicação, discussão, as bancadas, os partidos, o trabalho. E aí que vem, você veja, teu programa de tanto sucesso, né, que é possível. Você poderia estar numa TV aberta, com certeza. Mas hoje, com o mundo digital, você pode estar até mais forte que a TV aberta. É verdade. Né? É verdade. Eu vejo a hora que eu quiser. Exatamente. Eu vejo a hora que eu quiser. É verdade. Não necessariamente ao vivo, eu vejo a hora que eu quiser. Eu penso aquilo que me interessou mais. Exatamente. E por aí vai. Então, tem uma série de questões. Você ainda interage comigo, você pode dar sua crítica. Várias votações, né, minhas, assim, eu consultava, né, quem me acompanhava, então, nos meus grupos de Zap, né, aquilo que realmente eu tinha dúvidas. Tem horas que você tem dúvida na vida. Né? Você vai votar
O A ou B, eu consultava todo mundo. Não, Aí ia lá, 1.300 pessoas, 855A, né? 400B, é A. É isso. E o Rosso está falando uma coisa a gente está se conhecendo pela primeira vez. Moramos em Brasília, a gente se conhece ele lá no trabalho dele e eu aqui. Uhum. E acho que é a primeira vez que a gente conversa pessoalmente. Mas eu participei da vida dele, mandava mensagem, eu tenho o número dele aqui. Rogério Rosso. É o mesmo a vida toda. Tá aqui. Nunca Aí eu mudou. mandava para ele, ó, isso tá certo, tá, vou fazer isso, fazer aquilo. E ele respondia. É um influencer. Responde as pessoas na internet. Eu procuro sim responder. É bacana, né? Eu procuro, essa claro, interação. a interação. Eu procuro responder. Você sabe por quê? Uhum. Inverte. É. Eu mando a mensagem para você. Antes não dava para saber se tinha lido. Hoje eu sei se você leu. É. E você passa 1, 2, 3, 4 Não dias. fala nada. Eu entendo. A partir do 4º, 5º, 6º dia, eu falo, esse cara qual é, meu irmão? Não, fala uma coisa e faz outra, não me responde. responder. Rosso, me fala uma coisa. Você acredita que um dia o Brasil vai ver uma CPI da Lava Toga? Boa pergunta. Eu sou formado em Direito. Uhum. Né? Estudei 5 anos num curso, depois mais alguns anos para especializações. E a vida é um estudo, né, permanente, né? A gente nunca sabe nada. A evolução, né? Eu procuro ser sempre um mediador. Eu vejo assim, por que Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que fizeram a nossa Brasília, e devemos a eles, ao Juscelino principalmente, aos candangos principalmente, mão de obra, estávamos aqui? É isso? É verdade, com certeza. Por que Niemeyer e Lúcio Costa fizeram a Praça dos Três Poderes? No mesmo lugar, se você estiver olhando para o Congresso Nacional da Praça dos Três Poderes, à direita você vai ver o Palácio do Planalto, à esquerda você vai ver o Supremo Tribunal Federal. À esquerda, viu, galera? À frente você vai estar vendo o Congresso Nacional, à direita o Senado e à esquerda a Câmara. A Praça dos Três Poderes, o que Niemeyer falou? O seguinte, ó, harmonia e independência. Então eu estou representando o artigo 2º da Constituição, que é a lei de freios e contrapesos, harmonia e independência. São independentes, mas precisam ser harmônicos para a democracia se fortalecer. É o artigo 2º da nossa Constituição. Ele fez uma praça. Caraca. No artigo 2º. Cara, um crânio, um meio gênio. Um gênio. Eu, cara. quando fui governador, peguei um voo, fui lá para o Rio de Janeiro e falei com o Niemeyer, meu. É mesmo, Conversei com ele a tarde inteira. Fantástico. Aí os estudos escritos na parede, fumava igual uma chaminé, eu também. Aí estava tudo bem. Aí diz que ele fumava charuto e tomava um vinho todo dia. Meu, com 104. Um gênio. Um gênio. Mas, enfim. E aí, os poderes precisam ser harmônicos e independentes entre si. Entretanto, se partirmos do princípio que todos que estão nos poderes são perfeitos, a gente vai estar errando, porque os 11 juízes do Supremo, os 513 deputados, os 81 senadores, o presidente e vice-presidente da República não são robôs. É verdade. São seres humanos. São pecadores. São seres humanos. Seres humanos, é verdade. Dentro deste princípio da minha cabeça, eu posso não concordar com uma decisão judicial como eu não concordo. Com algumas que eu leio. Mas eu, Rosso, filho do Aldo e da dona Nair, né, eu respeitarei. É claro. Posso não concordar. Entretanto, não podemos partir do princípio que ali 100% da correção existe. Tanto é que existe a corregedoria, o Conselho Nacional de Justiça, a corregedoria. Né? Então, eu sou uma pessoa que, por convicção, viu, Aderbal? Eu respeito muito o judiciário, muita independência do legislativo e muita independência do executivo. Muito. Muito. Às vezes eu tenho vontade de pegar o meu grupinho de zap e escrever. Desabafar. Escrever ali. Mas eu respiro 3 vezes e talvez não seja bom para o Brasil uma manifestação minha no momento de emoção.
Botar mais lenha na fogueira, né? Talvez pode. não seja bom para o Brasil. Né? É verdade. Eu penso muito nisso, amigo. Automático. Não, mas eu quero dar, né? Você está certíssimo. Você veja o que aconteceu. Eu sei que são casos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas referenciais. O que aconteceu no Paraná esses dias. O que o presidente Bolsonaro fala? Eu dispenso apoio de quem usa da violência. Olha, o presidente Bolsonaro, nessa fala dele, foi perfeito. Perfeito, né? Foi perfeito. É porque nada justifica a violência também. Porque eu já né, escutei o mas- seguinte, voto eu não dispenso de ninguém. Você já deve ter já escutado. vi. Faz acordo até com o demônio, com capeta. Já ouvi esse tipo de coisa. Essa é uma fala importante que constrói um Brasil. É verdade. Só um exemplo que eu estou dando, que o radicalismo... Simples e bem eficaz. Quando eu vejo, né, o centrão, existe o polo esquerdo, o polo direito e o centro. Os dois radicais, os duas pontas radicais, numa circunferência, elas se Junta. são radicais. É o centro está ali, verdade. amigo. É. Então, se não houver uma pessoa mais ponderada, um grupo mais ponderado, por mais que o nosso coração nos faça uma manifestação muito dura, Ferrenha vai acabar. mas se eu não respeitar também quem pensa diferente de mim, eu vou estar em algum momento estimulando aquilo que a gente tem que fugir, que é uma hiperpolarização permanente, do tipo, o Rosso é Bolsonaro, o Aderbal, eu sei a sua posição, mas suponha, um exemplo, Claro. você não é, eu não falo com você. Pronto. Eu não vou falar com você, você não pensa igual a mim. Perder seu tempo discutir à toa, né? Então eu não posso falar quem é do Vasco ou do Flamengo. É verdade. Ou do Vasco ou do Botafogo, eu sou Flamengo. Pelo contrário. Né? Percebam, gente, os nossos grandes amigos torcem para outros times. Mas assim... É fantástica a sua colocação, Né? Gostei da comparação. Mas assim... Grandes amigos torcem para times opostos, é verdade. Eu posso colocar álcool numa fogueira. É. Né? Como ela vai queimar bastante, vai sobrar nada. É ruim para todo mundo. Né? Mas eu posso procurar apagar aquele incêndio e cada um ser respeitado na forma como pensa. É verdade. Posso estar errado, mas eu sou assim e assim serei. Coisa muito boa. Rosso, estou vendo ali que sua equipe já está preocupada com o horário, porque você tem um compromisso. Já vai ficar aqui o convite para Rogério Rosso 2, mas eu quero aqui, eu vou te falar algumas palavras e você seja sucinto, responda com uma palavra. Tipo aqueles ping-pongs lá. Tipo os ping-pong, cara, eu acho muito legal isso, porque eu acho também. De repente uma coisa simples, você explica para muita gente. Que eu tá era nos criança, assistindo. você também? Você é da minha idade, um ano mais velho, então eu tenho que te respeitar ainda mais. Lembra do... você tira o chapéu do Raul Gil. Raul Gil. Fantástico. É um tiro o chapéu ou não tiro o chapéu? Tiro o chapéu. Vamos lá. O que você me fala da polarização? Eu acho que se não houver um centro forte, vira radicalismo que pode ser perigoso para o Brasil. Era o que você estava explicando. Muito bom. Aborto. Sou contra. Ideologia de gênero. Aborto eu sou contra. Entretanto, claro. Eu como advogado sou católico, fervoroso, mas eu também não posso mentir. A pessoa foi lá, matou seu pai, a sua mãe na sua casa, estuprou a sua filha e engravidou. Aí você vai largar uma filha e um bebê no mundo sem condição. Então isso me faz refletir bastante. Mas da minha religião cristã, né, meu posicionamento é contra. Maravilha. Ideologia de gênero. Respeito, todos As somos diferenças, iguais. Todos somos iguais. Isso. Né? Olha, você tem irmãos? 4. Perdão, 3. Um está no céu. Cada um pensava diferente um pouco, né? Todo mundo. É igual os dedos das mãos, tudo diferente, não tem nenhum igual. É o mesmo pai. Meu pai. Ponto. Acabou. Temos o mesmo pai, a mesma origem, vou respeitar. Não pode haver o que eu falei para você? Radicalismos. É verdade. Eu não posso permitir que digam para os meus filhos, ou para o meu filho, para os meus futuros netos, se houverem, né, que isso ou aquilo é normal. Eu quero que ele decida de acordo com a convicção, formação dele. Eu não quero que impunham nele absolutamente nada. Respeito absolutamente, né? Respeito muito, ponto. Ponto. Concordo com você em número, gênero e grau. Tá. Lei do desarmamento.
A favor, contra... Aí eu sou um pouco radical. É, Claro. Com os devidos critérios. claro. Na área rural, por exemplo, onde eu moro, né, você precisa ter os cachorros de guarda que eu tenho. Né? Eu não tenho arma de fogo lá, meus vizinhos têm. Uhum. Né? Mas tem algumas armas que não são de fogo, mas são talvez tão fortes quanto PSP, Olha aí, etc. é verdade, Né? é verdade. Deixa eu te falar, sou favorável com os crivos e critérios Dentro da lei. Né? Não dá para simplesmente, com todo respeito, uma pessoa totalmente desequilibrada ter porte de uma arma. É verdade. Mas não permitir que a pessoa se defenda, É outro crime. É. eu sou favorável com os devidos critérios da lei. Fantástico. Urnas eletrônicas. Acredita, duvida, tem medo? Já foi testado várias vezes? O que você me diz? Excelente pergunta, cara. Muito boa pergunta. Esse é um debate duro, né? Duríssimo, porque para aquelas pessoas que a gente conversa, que nós entendemos que são referências na área de informática, tecnologia da informação, segurança de sistemas, etc., os hackers. É verdade. Eles falam a mesma coisa. Não existe sistema 100% seguro. Os caras já entraram na NASA, né, meu irmão? Tá. E será 100% seguro no voto na mão? Também não é. Boca. Muito boca. Então, assim, com os devidos cautelas, vamos manter o voto eletrônico. Isso. Com as respectivas conferências. Eu gosto da ideia, não vai ser possível essa, né? Uhum. Eu gosto da ideia, votou, vem um impressozinho, né? Isso, Um impressozinho. Pronto, beleza. Família. Tudo. Deus. Acima de tudo. Na política, qual foi a sua maior decepção? Sérgio Moro foi uma decepção para você? Eu acho que ele não deveria ter entrado como ministro. Como juiz, ele é excelente. Ele não deveria ter entrado. Eu estava no Paquistão, né? Eu sou diretor da União Química da área internacional. Viajei até na pandemia, né? Não parou, né, Rosso? Não parei, vendendo medicamento, né? Fazendo parcerias internacionais. E chegou um presidente de uma grande empresa de medicamentos do Paquistão. Eu estava em Karachi. Karachi é no sul, no Porto. O cara estudou em Londres, né? Um senhor inteligentíssimo. E fala assim para mim, senhor Rosso, o senhor me tira uma dúvida, que eu sou aqui do Paquistão, mas eu me interesso muito pelo Brasil, gosto muito do Brasil. Meu pai adorava o Brasil e tal. Esse ministro da Justiça do atual presidente é o juiz que votou contra... Eu falei, mas isso não está conflitando. Está funcionando muito bem. Rapaz, eu nunca me esqueci dessa colocação dele. Então eu acho que ele não deveria ter aceito. É verdade. Não deveria ter aceito, que é o momento que aceitou, o resto nós já sabemos. Mais nenhuma decepção? Na política, deixa eu falar, decepção? Muitas. Aquelas pessoas que se aproximam porque você está com mandato, depois eles somem. Eu não sofro por isso, porque... Existe muito, né? Eu tava... Chega a ser vergonhoso. Eu estava num programa de televisão lá da Câmara, no mandato, e aí chegou uma jovem universitária, não sei se era do Paraná ou do Pará, era do Paraná ou Pará. Falou assim, deputado, qual a melhor profissão que te prepara para ser um bom legislador? Eu falei, olha, no passado eu achei que era advogado até. Não pensava em política, mas por coincidência fiz direito. Mas hoje na minha opinião, psicologia, psiquiatria, sociologia, antropologia, porque você tem que entender a alma humana. É verdade. Então, decepções são humanas, né, dos seres humanos. Você acredita que partidos políticos estão envolvidos com o PCC? Eu leio, né? A gente lê muito sobre isso, né? Olha, tudo na vida é possível, né? É verdade. Eu prefiro não acreditar. Eu prefiro achar que não é possível, né? Mas eu não acho... Eu não acho possível, mas também não eu acho não que duvido, é provável, não duvido. Só para finalizar, azul ou vermelho? Todos me conhecem. Azul. Bolsonaro ou Lula? Pergunta boa. E também não vou mentir, né? Até porque se eu fizesse, né? Vamos ver o que vamos ver. Não, se uma eleição dos dois no segundo turno entre os dois, Bolsonaro.
Bom demais. Gente, que papo maravilhoso. Eu tô correndo aqui, queria ficar com o Rosso. A gente ia falar tanto de rock, de Bon Jovi, de Rock Brasília. A gente ia contar muito mais sobre política, mas a equipe dele está nos apressando porque ele tem um compromisso. E aí eu tenho que agradecer, antes pedindo para você a última coisa. Sim. Olhando para a Câmara da Verdade, você vai falar com a molecada que está tirando o título pela primeira vez e vai votar. Já engancha aí de vez, já mistura, fala com os indecisos, abstenções foi um grande número. Fala com sua audiência, com seu público. Tem alguém te devendo? Aproveita e cobra. Ninguém está me devendo. Bom, eu queria agradecer, Debão, a oportunidade de estar aqui. Para os jovens, como você falou, vocês que têm 16, 17, 18, 19, 20 anos. Há 35 anos atrás, quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha Google, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos nada para pesquisar a vida das pessoas. A gente simplesmente ou ouvia dizer no candidato e votava nele, ou aquele que seu pai, sua mãe, ou alguém da sua família ou amigo pedia para você. Hoje é fácil. Hoje é importante pesquisar a vida das pessoas. Existe muita fake news, isso é fato, né? Isso também é outra questão, né? Quando você tem essa liberdade de comunicação, e assim tem que ser, tudo liberdade sempre, né? Isso acontece. Mas vocês, jovens, têm capacidade de pesquisar e compreender o perfil histórico, né? Aquelas questões mais relevantes de defesa daquele determinado político, o que ele defende como bandeira, como causa, etc., né? E a minha mensagem, eu acho que é para todos os brasilienses, para que tenhamos assim bastante calma, discernimento, né, e escolha em cima dos nossos princípios, né, que as pessoas que a gente escolhe para nos representar 4 anos, né, 4 anos, gente, é muito tempo, né, não é 4 dias, são 4 anos, né, e quando a gente erra, a gente não pode até se arrepender, vai se arrepender, mas vai só daqui a 4 anos que você pode vai poder mudar, né? Então que todos pensem, né, nesse momento que a gente está vivendo, e quais são os perfis que nós precisamos para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso segmento, para aquelas pessoas que defendem o que a gente acredita que seja melhor, aquelas pessoas que realmente fazem do seu trabalho na vida pública um sacerdócio né, de dedicação. Isso é muito fácil hoje de reconhecer, né? Muita gente fala, mas quando você vai pesquisar, nada fez, só fala, e às vezes tem pessoas que falam muito bem, mas chega na hora, nos decepcionamos com essas pessoas, né? E independente de política, a gente vive no Distrito Federal. O Distrito Federal é outra coisa importante, é que o entorno do Distrito Federal, aqueles municípios de Goiás que fazem limite, eles são o Distrito Federal. Eles são o Distrito Federal. Eles dormem lá e trabalham aqui, estudam aqui, usam os hospitais daqui. Então, esse grande Distrito Federal são 4,5 milhões de habitantes. É uma das maiores regiões metropolitanas do Brasil, se não me engano, a terceira hoje. Então, isso exige o quê? Muito esforço, muito trabalho e, acima de tudo, muito discernimento na hora das escolhas que a gente faz na nossa vida. É só isso que eu tenho a dizer, né? Que Deus abençoe a todos. Muito bom, galera. Agora, vai ficar o compromisso de Rogério Rosso 2 aqui no podcast 7x7. Rosso, muito obrigado de coração, você, meu irmão. Eu agradeço. Olha, torci, sofri lá quando você foi pré-candidato, então, quando você foi candidato à presidência da Câmara. Torço muito pelo seu sucesso. Obrigado. Vejo que você é um cara que tem... um cara que preocupa com pátria, família e Deus. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Você não tem a dúvida não disso. É isso, irmão? Não, você não tem a dúvida disso. E deixa aqui as portas do podcast Parabéns, aberto, do muito canal Brasília no Ar TV. Estendo o convite ao Fernando Marques, ele vai adorar. senador. Quiser vir aqui contar a história dele. 50 anos no setor farmacêutico. Fantástico. Não, Começando do nada. Do nada, né? Um cara trabalhador, gerador de empregos. É muito bacana. O nosso podcast leva até o povo gente como a gente. Rogério Rosso, gente, é gente como a gente. Tá aqui, contou um pouquinho da história. Você que quer saber mais, entra lá no Instagram, Rogério Rosso. Vai ver muito solo de guitarra. Pra quem gosta de música. Eu tô começando a falar de vida pública novamente agora, e eu achei que a minha chuteira estava pendurada, mas a manifestação da cidade é muito boa, né? Não, e você foi um campeão de votos como deputado federal, também no governo você teve uma quantidade expressiva de votos. Sim. E tem que fazer parte, porque a gente precisa de gente boa lá, meu irmão. Não tá certo. Não desista jamais. Eu concordo com você. Tá bom? Olha aí. Obrigado você, Derbão. Um grande prazer, viu? Prazer foi todo meu. Eu agradeço você, minha audiência querida, você que faz parte da nossa vida, que é o motivo da nossa existência. Peço para você, se inscreva no canal Brasília no Ar TV, deixe o seu like,
faça lá o seu comentário, sua crítica, nos ajude a fazer o programa. E você, meu empresário, empreendedor querido, que quer ver a sua marca nessa telinha, venha conversar com a gente, @Start7 Produções. Vou trazer o Rogério Rosso para ser o garoto propaganda do seu produto. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E no mais, eu te agradeço e te digo, até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau. Tchau.